Olá, pessoas evoluídas! Você talvez já tenha ouvido alguma pessoa falar que as cigarras cantam até elas estourarem. Uma frase muito comum entre as pessoas de mais idade, de geração aí das nossas tias e avós, só que elas não estão certas. Vou te mostrar como é que isso acontece. Imagina que você está na sua casa, aí você começa a ouvir o canto da cigarra. Passa a tarde toda as cigarras cantando e beleza. Quando você vai no dia seguinte ao redor da sua casa, alguma árvore ali por perto, você está passando por ali e acaba vendo uma casquinha de uma cigarra. E aí você vê a parte de trás dessa casca, ela está um pouco rasgada. Parece realmente que o animal estourou. E as pessoas de antigamente, simplesmente observando isso, chegaram nessa conclusão e pronto, passou essa informação para frente. Sem ninguém realmente ter ido lá olhar, ah, é verdade, estourou. Bom, não é assim que acontece. Bom, como que a cigarra canta? A cigarra tem uma estrutura dentro do seu abdômen parecida com uma vesícula de ar. Ela faz uma vibração tão grande nessa vesícula de ar que isso emite sons. Esse é o canto da cigarra, simples assim. E uma outra coisa comum do pessoal de antigamente falar é que a cigarra canta para chamar a chuva. Isso também não é verdade. A cigarra canta simplesmente para atrair um parceiro sexual. E é o macho que canta. A fêmea tem essa vesícula de ar um pouco atrofiada, ela não consegue fazer o canto. Só que justamente por ser na época do verão, onde a gente tem mais chuvas, em que a cigarra está na época dela acasalar, aí você vai ter mais canto de cigarra e vai ter mais chuvas. A ligação é simplesmente casual. Mas voltando à nossa observação da casquinha da cigarra toda rasgada. Bom, isso aí é um fenômeno extremamente comum, extremamente conhecido dentro de um grupo de animais chamado de artrópodes. Quem são os artrópodes? São todos os insetos, todos os crustáceos, todos os aracnídeos, entre outros, muitos outros. É o grupo de animais com maior quantidade de espécies no planeta. E todos esses animais têm uma característica muito interessante, que é a presença de um exoesqueleto. Olha só que palavra bacana. Exo significa fora e esqueleto se refere, à sua estrutura de sustentação. O nosso esqueleto, como ele fica dentro aqui da nossa pele, é um endoesqueleto. O exoesqueleto desses animais é feito de uma substância muito dura chamada de quitina, o que dá a característica do famoso creque quando você pisa na barata. Imagina quando você morde um camarão que tem aquela crocância, é justamente devido a essa carapaça feita dessa substância mais dura que é a quitina. Só que veja só que curioso, como esse revestimento do animal é endurecido, ele precisa fazer trocas desse revestimento de vez em quando, senão não tem para onde o corpo dele crescer. Você pode fazer uma analogia disso imaginando uma criança vestindo uma armadura de metal, uma criança pequena de 6 anos, por exemplo. Essa criança está crescendo. Essa armadura de metal em volta dela vai acabar limitando o crescimento dela, de forma que depois de um tempo ela precisa sair dessa armadura e vestir uma armadura maior. A ideia é a mesma para todos os artrópodes. Ele tem aquela carapaça endurecida e ele vai crescendo ali por dentro, até que chega uma hora que não dá mais. E aí ele precisa se livrar desse exoesqueleto num processo chamado de muda, ou mais cientificamente falando de equidise. E aí então ele vai abrir uma linha, normalmente na parte dorsal, a parte das costas, e vai sair por essa abertura. Quando ele sai, o novo exoesqueleto já está sendo formado nele, só que ele ainda está bem mole. E aí ele sai e aí ele passa por um tempo onde ele consegue fazer uma expansão do corpo antes que esse exoesqueleto endureça. E aí depois de um tempo ele vai fazer isso de novo para que ele possa crescer. Nesse momento que o animal sai desse exoesqueleto, ele está muito vulnerável. Ele está num momento ali em que um predador pode ali acabar com ele. Por isso ele tem que ser muito cuidadoso. E o caso da cigarra não é diferente. A cigarra é um inseto, é um artrópode, está dentro desse fenômeno. O que acontece é simplesmente as pessoas veem a casca vazia da cigarra porque ela fez a muda. Depois que ela sai da casca e vai embora, a casca fica por ali, rasgada nas costas. Parece que realmente aquele canto intenso dela foi tão forte a ponto dela estourar, mas não tem nada a ver essa história. Espero que você tenha gostado desse conhecimento. Compartilhe aí com as pessoas ao seu redor. As pessoas de mais idade da sua família talvez achem interessante ouvir isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e entra no nosso grupo do Telegram, onde a gente pode discutir vários assuntos científicos. A gente se vê na próxima. Valeu!